Olá, moçada, tudo bem? Não sei se vocês já sabem, mas eu estou passando 10 dias de férias em Cabo Frio. Eu moro em Teresópolis. Aí eu resolvi vir para Cabo Frio nesses 10 dias, porque Teresópolis está um frio medonho, medonho. Eu saí ontem, domingo, dia 2 de Teresópolis, estava 6 graus. E hoje a minha filha me já disse que também está muito frio e chovendo muito. Porque eu vim para Cabo Frio, que está quentinho, né? Tá um calorzinho gostoso, já fui à praia, já tomei um solzinho, já caminhei pra caramba, já fui lá no Museu de Charitas, já fui na Praia dos Pescadores. Daqui a pouco eu vou almoçar um risoto de frutos do mar, muito gostoso. E por que eu tô contando isso para vocês, né? Porque eu tô com um problema sério respiratório, né? Devido ao cigarro. Tá vendo lá, ó? Proibido fumar. Eu espero que isso sirva para vocês também, porque o cigarro acabou com o meu pulmão. 33% do meu pulmão está destruído por um enfisema, que não vai ser consertado nunca mais. E torcer para não piorar, né? Tem 8 anos que eu não fumo mais. Então, devido a esse problema respiratório grave, né? Eu estava sofrendo muito lá em Teresópolis com aquele frio. Então pedi minhas férias para a Oraman, que agradeço imensamente mais uma vez. A Oraman Investimentos, juntamente com meu chefe Pedro Tarré, tem me apoiado em todas as minhas demandas. Estou suando aqui, ó. E não fumem. Não fumem que é fria. Vai dar problemas. Eu já tive câncer na bexiga, câncer no intestino, estou com esse problema no pulmão, que pode virar um problema sério por causa do cigarro. Uma tosse incrível que não consara. E já tem 8 anos que eu não fumo. Então não entra nessa não, larga disso. Larga. Quem tá nisso, sai fora. Sai fora porque ainda dá tempo. Vou ler mais um pedacinho aqui para vocês, ó. Do Anel de Giges, do Eduardo Gianetti, que eu recomendo muito que vocês adquirem o livro. Não estou ganhando nada de comissão com isso não, tá? Nem conheço o Eduardo. Mas é que é um livro sensacional. Vou ler para vocês aqui hoje o capítulo 28. Título: Experimentos Naturais de Impunidade. O acaso pôs o anel no dedo de Giges. Como vocês sabem, Giges era um pastor, né, de ovelhas, que achou um anel e quando ele colocava no dedo e girava, ele ficava invisível. Né? Lembra? Quem não lembra, estuda o Anel de Giges, que vale a pena, para a sua vida, para a sua vida. Imagine uma loteria que se desse aos compradores de bilhetes a imunidade legal. Ela existiu. Ela existiu, a imunidade legal, para quem ganhava na loteria. A primeira loteria estatal inglesa, criada pela Rainha Elizabeth em 1566 e sorteada 3 anos depois, continha uma cláusula peculiar. Além dos prêmios convencionais em dinheiro e outros bens como pratarias e tapetes, ela conferia aos criminosos que se dirigissem às grandes cidades para comprar bilhetes, obviamente de elevado preço, o direito de permanecerem imunes à prisão ou ao assédio da justiça pelo prazo de 1 semana. Já pensou se a moda pega aqui?
exceto em casos de crimes graves, como homicídio, conspiração política ou pirataria. O Jair ia se ferrar, né? Porque conspiração política, ele não podia. Ai, meu Deus do céu. O incentivo, porém, não convenceu os potenciais interessados. Apesar dos diversos adiamentos do sorteio por falta de compradores, apenas 34 mil de um total de 400 mil bilhetes foram vendidos, menos de 10%. A desconfiança do público, ao que parece, tinha suas razões. Um documento oficial, datado de 30 de abril de 1569, informa ao ministro responsável pela loteria que um homem condenado por dívida invocou o salvo-conduto lotérico, mas os oficiais da justiça simplesmente fizeram troça e ele terminou preso. É insegurança jurídica, que chama, né? Por desconhecimento ou desacato, as instâncias inferiores da justiça ignoraram o decreto real. A relação entre crime e castigo mimetiza na esfera do nomos a relação entre causa e efeito da esfera do physis. O crime responde pelo castigo, assim como a causa responde pelo efeito. Mas com uma diferença crucial: a casualidade no âmbito da physis obedece a leis cegas, necessárias e independentes da vontade humana, ao passo que a causa independentes da vontade, ao passo que a causalidade no âmbito do nomos é moral e contingente. Abre-se aqui, portanto, a possibilidade de extravio inexistente na natureza, e com ela a porteira da impunidade, o privilégio materializado na desigualdade perante a lei. A etimologia é reveladora. O termo privilégio vem do latim privus, privado, mais legis, lei, obrigação civil, escrita e promulgada. A impunidade equivale à existência de uma lei à parte ou privilégio conferindo imunidade legal aos premiados. A procura pelo privilégio da impunidade é uma constante na história humana e não se restringe à justiça secular. O banqueiro renascencista Cosimo de Médici, por exemplo, obteve do Papa Católico Eugênio IV uma bula absolvendo-o de todos os seus pecados e garantindo-lhe um lugar no paraíso, como recompensa pelo restauro do mosteiro de São Marco, em Florença. O decreto papal foi gravado em pedra, como um contrato bancário num dos portais do mosteiro. No mercado de indulgências da Igreja, até sua condenação pelo Concílio de Trento e a absolvição definitiva em 1567, a impunidade frente à lei divina tinha um preço monetário definitivo, salvo-conduto ao céu. No mundo do antigo regime europeu, embora não só nele, a desigualdade perante as normas morais
convenções e leis vigentes era tomada como parte da ordem natural da sociedade. A existência de um rígido sistema de castas facultava a uma pequena elite de aristocratas de berço ou da toga o privilégio de perseguir seus prazeres e fantasias, não raro criminosos, sem se deixar tolher pelas inibições, amarras e restrições legais operantes para a maioria. Os que não conheceram o Ancien Regime nunca poderão saber o que era a doçura de viver. Suspirou um longevo mandatário da aristocracia, órfão da Revolução Francesa, nostálgico do mundo da sua juventude. Em Justine, ou Os Infortúnios da Virtude, de Sade, livro publicado anonimamente em 1791 e que levou o Marquês a ser preso, 10 anos mais tarde, por ordem de Napoleão Bonaparte, o personagem Vernil dá voz à presunção de quase irrestrita impunidade da elite pré-revolucionária. É impossível que as leis sejam igualmente aplicáveis a todos os homens. Muito parecido com o que é hoje, né? Fala a verdade, não é? Ou vai me dizer que você acha que todo mundo recebe a mesma força da lei, né? Esses remédios morais não são diferentes dos remédios físicos. Não nos riríamos de um curandeiro que, possuindo apenas um remédio para todos os fregueses, tratasse um estivador da mesma forma que uma solteirona frívola? Claro que sim. As leis são feitas somente para gente comum. Os que necessitam de restrições e que nada têm a ver com o homem poderoso, a que elas não dizem respeito. Em qualquer governo, o essencial é que o povo jamais invada a autoridade dos poderosos. Como prelúdio do que estava por vir e incitação à revolta, seria difícil pedir mais. Os regimes afins e as variantes do antigo regime, desnecessário frisar, pertencem à numerosa família. Dos dois lados do Atlântico, privilégios característicos desse modelo atravessam os séculos, driblaram os ímpetos e arroubos igualitários, ressurgiram pelo mais inesperados orifícios e permanecem vivos nos fluxos e refluxos do novo milênio. Qual teia de Penélope, o tecido da igualdade de todos perante a lei, tributário secular do princípio cristão da igualdade das almas perante Deus, parece fadado a sempre se esgarçar, afrontar outra vez as consciências e de novo se recompor. A segurança da impunidade é a certeza antecipada da causa sem efeito, crime sem castigo. Ela neutraliza o temor de sanção legal ex ante e anula o medo de ser descoberto ex post. A questão é: como agem as pessoas quando estão seguras da impunidade legal dos seus atos? O que poderia motivar alguém
a não ser desonesto e a não desrespeitar as leis, quando inexistem custos tangíveis, só vantagens em fazê-lo? A razão, pondera Aristóteles, sempre escolhe o melhor de si. Fazer o que traz satisfação e nos parece mais vantajoso, isso todos entendem. Mas abrir mão de um benefício sem custo aparente ou sacrificar-se pelos demais, principalmente quando são pessoas anônimas e desconhecidas por nós, requer explicação. As ruas de Nova York foram o palco inadvertido de um vasto experimento de impunidade legal. Entre outras regalias, os 1.700 diplomatas de 146 países lotados na ONU, 80% dos quais residindo na imediação do edifício sede do órgão, detinham um singular privilégio. Graças à imunidade diplomática, os seus carros, que eram identificados por um D na placa de licenciamento, sem nome do país, podiam estacionar em locais proibidos sem que o não pagamento das multas gerasse nenhum tipo de punição. Além da isenção de fato, os carros oficiais usados pelos diplomatas, oficiais de missão e familiares estavam também imunes à eventualidade de serem guinchados pelas infrações cometidas. A regra da imunidade viveu até o fim do ano 2002, quando foi promulgada a lei que a placa D seria confiscada após 3 multas não pagas. O que se descobriu? Obviedades e surpresas. Entre novembro de 1997 e novembro de 2002, período para o qual existem dados estatísticos detalhados, os diplomatas da ONU acumularam mais de 150 mil multas de estacionamento não pagas. As devidamente pagas foram desconsideradas, somando um total de 18 milhões de dólares. O número de multas não pagas por diplomata subiu em média 8,4% por mês adicional de residência em Nova York. Crime sem castigo. Bom, gente, eu gostaria imensamente, isso é um pedido que eu faço, é um sonho de consumo, é uma alegria, seria uma alegria enorme se vocês lessem esse livro. Isso que eu faço aqui é uma porcaria, um toquezinho, mas vale a pena, vai mexer com vocês. Grande abraço, sucesso e até a volta. Tchau, tchau.